Paz do Senhor e uma boa tarde para todos. Amados irmãos, nós estamos aqui nessa tarde falando aqui sobre uma passagem a qual nos comove muito, que fala sobre uma viúva de Naim. Quando Jesus ele tem terminado de fazer um milagre, um oficial do exército que está à beira da morte, prestes a morrer, e Jesus saindo dali andou por cerca de 30 quilômetros até chegar a uma cidade chamada Naim. E lá ele vem chegando aproximadamente já anoitecendo. E quando ele vem entrando na cidade, ele se depara com um cortejo de uma mulher que haveria perdido seu esposo. E agora o seu único filho veio a falecer. A gente trazendo para os dias de hoje, não é diferente. Sabemos perfeitamente que a vida se torna difícil quando a luta e as circunstâncias aparecem para nos afligir, para nos atrapalhar, para nos entristecer. E às vezes queremos parar da caminhada, parar da jornada, ou seja, parar de tudo. Mas o que aqui está acontecendo uma história muito terrível. A mulher tinha perdido seu esposo e no decorrer do tempo ela agora perde o seu único filho. E a Bíblia vai dizer que a situação daquela viúva era seríssima. Ela já havia perdido o marido e nesta ocasião seu único filho morreu. E ela seria sua última garantia de sustento. E quando terminasse o enterro, a multidão que o chorava iria para casa e ela seria deixada sem dinheiro e sozinho. A sua viúva provavelmente havia passado da idade de ter filho. Então, ou seja, a multidão ali o acompanhava, o cortejo com aquele jovem. E a situação daquela mulher não era fácil para ela, a dor que ela estava sentindo. A multidão estava ali acompanhando, vendo a situação dela, mas ela ia levando duas coisas ali. Primeiro, a dor do esposo que ela já havia perdido, e a segunda, a dor do filho. E a terceira parte é que agora ela, após terminar de enterrar o seu filho, ela tinha passado a quarta parte da idade de ter filho. E era uma senhora já de idade. E quando terminasse o cortejo, o povo voltaria para suas casas e ela seria deixada só. Mas o que eu achei mais interessante é que quando tudo na vida da gente se torna difícil, a gente acha que não tem mais jeito, quando tudo terminou, porque aqui a história dessa mulher tinha acabado. Ela agora não tinha mais ânimo para nada. Primeiro, uma pessoa de idade não consegue ter mais filho, a gente sabe perfeitamente disso. Segundo, não consegue trabalhar. Terceiro, quem tem não vai tirar para dar. E quarto, o sentimento dela porque estaria só. Então, aí por diante, vinha muitas coisas na cabeça daquela mulher. Desgosto, depressão, vontade de sumir, ou até de vir ao óbito, ou seja, morrer. Então, para ela, era uma situação difícil.
Mas o que eu acho mais interessante, quando Jesus ele entra na cidade, quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que levava o filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-la o Senhor, olha, presta atenção, vendo-la o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Deus está dizendo para você que está me ouvindo aí do outro lado, que tudo pode acontecer na sua vida, mas a única coisa que não pode acontecer na sua vida, eu vou lhe dizer, você quer ouvir? É perder a fé em Deus. Isso você não pode. Aí você vai dizer, por que a gente não pode perder a fé em Deus? Porque se essa mulher aqui, ela já tinha perdido as esperanças, perdido tudo. Mas se ela não tivesse aqui, eu creio que ela estava pedindo alguma solução ali, para que Deus chegasse nesse momento. E quando ele vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Sabe o que é que moveu-se de íntima compaixão? Ou seja, teve pena, teve dó. Você que está aí do outro lado, ouvindo eu falar, nesta tarde, trazendo esta palavra para você. Não acabou. Não terminou. Se seu marido está se levantando contra você, tenha calma. Se as portas estão fechadas, tenha calma. Se o desespero abateu a sua vida, tenha calma. Se a depressão lhe alcançou, tenha paciência. Se o teu vizinho não te entende e fala de tu, calma. Se no teu trabalho alguém te olha diferente, tenha calma, porque o que eu tenho para te dizer, através desta palavra da viúva de Naim, não perca a fé. Não perca a fé. A fé é uma das maiores coisas que a gente devemos ter em cima de nós, porque a partir do momento que nós perdemos a fé, nós perdemos tudo, até a esperança de viver. A esperança de viver. Como é que você vai viver sem fé? É impossível. Mas o que eu acho mais interessante é que Deus, Ele está vendo teu sofrimento, as tuas lutas, as tuas lágrimas, as tuas circunstâncias, tudo que tu estás passando. Em meio a essa passagem aqui, Deus disse para essa mulher, não chore. Deus está dizendo para você aí do outro lado, não chore. A solução vai chegar na tua vida. Quando menos você esperar, ela chega. Por que você diz, você aí que está do outro lado? Porque aqui não foi diferente. Já estava ficando tarde já quando ele chegou na cidade de Naim. Ele já tinha andado muitos quilômetros, já tinha feito um milagre. Esse aqui era o maior milagre, um dos primeiros milagres realizados por Jesus, foi a ressurreição do jovem. Ele disse, não chores. Quando ele disse não chore, ele tocou no jovem, o jovem se levantou e entregou a sua mãe. Então ali, quem estava ao redor, chorando, triste, angustiado, começou ali a se alegrar, porque verdadeiramente viu que quando você pensa que não tem mais jeito, Jesus chega e dá jeito. Você imagine e pare agora uma pessoa com a idade daquela mulher, sozinha, sem trabalho, sem dinheiro, sem marido, sem filho, com angústia por dentro, o que ela queria fazer? Acabar com a sua vida. Não tem jeito. Mas Jesus chegou aqui, deu jeito
essa história da viúva de Naim, do filho da viúva de Naim. Só quem tem poder para realizar milagre na minha e na tua vida, quando as coisas estão difíceis, quando você pensa que não tem mais jeito, quando está tudo acabado, tudo arruinado, tudo destruído, se chama Jesus de Nazaré. A mesma situação que aconteceu com esta viúva não é diferente da minha e da tua, não. O caso dela aqui era pior, ela tinha perdido um filho. Às vezes o seu caso é uma porta de emprego fechada, a enfermidade que você está passando, é um marido que se levantou contra a sua vida, é um filho rebelde que você tem. Mas eu digo a você, Deus pega filho rebelde, quebra todinho, transforma num homem de Deus. Pega marido brabo, quebra todinho, transforma num homem de Deus. Pega aquele que se levanta contra a sua vida, faz-lhe abraçar, para saber que ele é Deus na tua vida. É somente tu se aproximar um pouco mais do Senhor, buscar mais o Senhor, deixar as coisas dessa terra aí de lado e se aproximar mais de Deus, que Ele está apto a fazer aquilo que você está pedindo. Agora, para isso, necessitamos de uma providência da nossa parte. O que é que a palavra diz? Te esforça que eu te ajudarei. Para que Deus haja na nossa vida, a casa tem que estar aberta, tem que estar limpa. Muitas vezes nós perdemos tempo com festa mundana, com bebedeira, com farra, com isso, com aquilo. Então tudo se torna difícil aí de Deus trabalhar. Mas aqui, nessa situação da viúva, o filho da viúva, não foi diferente. Deus entrando na cidade, tocou, o Job se levantou. O povo se apoderou de temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E o Deus daquela época, você que está me ouvindo aí, não é diferente do Deus de hoje, não. O Deus que operava no passado, opera no presente, opera no futuro. Eu estou lhe deixando essas palavras, mas se você for analisar, não foi só esse milagre que ele fez. Teve o milagre da jovem, da menina, e teve o milagre no capítulo 11, quando mandaram chamar Jesus, dizendo que Lázaro estava enfermo de uma enfermidade, poderia vir até a morte, e disseram para Jesus: está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo estas palavras, igual do filho da viúva aqui, ele ficou ainda 2 dias no lugar, e quando voltou, Marta e Maria estavam o aguardando, e veio ao encontro dele. Maria, após, ficou sentada. Mas Jesus tinha dito que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. E chegando lá, ele disse para Marta, Maria: tira a pedra, Marta, irmã do defunto. Sabe qual era a pedra que Jesus queria que ela tirasse? Eu vou te dizer, tu quer ouvir mesmo? Tem certeza? Olhe, a pedra que ele queria que ela tirasse era a pedra da incredulidade, da dúvida, do receio. Porque Jesus tinha dito que a enfermidade não era para a morte e que ia voltar e ia fazer um milagre. Mas o interessante é que Jesus, quando ressuscita o filho da viúva, ele também fez na vida de Lázaro. Houve muita circunstância ali. Ela disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Aí novamente ela diz: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, ela não estava acreditando que verdadeiramente o Messias estava ali. Veja que aqui não é diferente, não. Aqui ninguém duvidou da promessa, não, do filho da viúva de Naim, não. Lá houve dúvida, aqui não houve dúvida, não. Sabe o que é que eu quero dizer, meus amados irmãos? Para você que está aí do outro lado me ouvindo, eu até começo a rir com os relatos a qual eu encontro na história, na parábola a qual Jesus nos passa a nos escrever, a nos falar acerca dos milagres do Senhor. Jesus, ele é sábio, ele não trabalha nos momentos que você quer, nem nos momentos que eu quero, ele trabalha nos momentos que ele quer. Quando você acha que não tem mais jeito, Jesus chega e dá jeito, simplesmente assim. Ele subiu lá
Do jeito que ele fez os filhos da viúva, ele fez na vida de Lázaro. Aonde colocaram o corpo, e ele ainda até lá e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E o anjo movendo-se a pedra, Jesus mandou que Lázaro saísse. Eu vou profetizar nesta tarde para você, como profetizou Ezequias no capítulo 37, sobre os vales de ossos secos, naquele povo de Israel, que tinha perdido o controle com Deus. Você deve estar dessa mesma maneira no capítulo 37 de Ezequiel, perdeu o controle de Deus. Perdeu a direção. Não sabe mais para onde ir, se vai para lá, se vai para cá, se vai para frente, se vai para trás. Perdeu a direção. O povo lá tinha perdido o controle. Entendeu? Aqui a mulher tinha perdido o sentido do que ia fazer com o filho. Marta e Maria tinham perdido as distribuíram, ou seja, tinha ficado sem saber o que fazer com a morte de Lázaro. E aqui a mulher com o filho dela. E o povo do capítulo de Ezequiel, lá em Israel, o povo de Israel, tinha perdido o controle de Deus. Um povo que outra hora adorava a Deus, buscava a Deus, pregava, fazia tudo essas coisas, e agora passa a adorar outros deuses e esquece que Deus existe. Sabe qual era este povo? Aquele povo daquela época é a mesma coisa do povo de hoje. Deus está falando, está pregando, está louvando, e muitas vezes você não está mais sem saber o que fazer, não está dando ouvido. Mas desculpa a expressão, não discriminando, me perdoe, mas dentro da palavra eu vou aplicar. Às vezes nós temos tempo, sabe para quê? Para escutar a música do mundo. Eita, vai doer, né? Para ver um Face 24 horas, até nas madrugadas, com as conversinhas que às vezes não nos convém. Um WhatsApp que não solta mais. Eita, dói, né? Mas eu tenho que falar, meus amados. Sabe por quê? Porque a tua vida e a minha vida que está em jogo, que vai morar no céu. E por isso que a gente temos que tomar cuidado. E a gente vê verdadeiramente o que nós queremos da nossa vida. Sabe por quê? Porque Jesus, quando começou seu ministério, ainda era criança. Mas já fazia obra. Seu ministério foi apenas 3 anos e meio. 3 anos. Mas com criança ele já pregava. E Jesus, ele não tinha tempo para nada, a não ser para pregar e ministrar a obra de Deus. Você que está aí do outro lado escutando essa palavra que eu estou dizendo, o dinheiro é importante. Mas às vezes o dinheiro nos traz, sabe o quê? Fraqueza diante do nosso Deus. Porque quando nós achamos que temos ele demais, nós esquecemos que Deus existe. É difícil eu adorar a Deus quando meu celeiro está vazio, quando eu estou doente, quando meu filho está na droga, quando meu esposo está na bebida, quando tudo está ruim. É muito difícil. Mas muito. Mas eu vou dizer a você, é no deserto que Deus quer ter encontro contigo. É no deserto que eu e você às vezes aprendemos a amar. Porque quando as coisas estão fáceis demais, eu nem ligo. Eu vou até uma vez perdida ir na igreja. Tá bom, tenho meu carro, tenho dinheiro, meu celeiro está cheio, está tudo bem. Mas é no deserto, o capítulo 4, se não me foge a memória, de João, né? O adversário, ou seja, ele tinha levado Jesus 4 a um lugar no deserto e tinha feito algumas provas com ele, né? Nós, filho de Deus, tira-te daí, transforma essas pedras em pão, faz isso e aquilo. Mas o que eu acho mais interessante é que Jesus, ele foi, sabe por quê, irmão? Oh, glória, Deus é fiel, porque ele estava preparado. Será que você e eu estamos preparados para passar por uma prova do adversário?
Ser levado ao deserto onde não tem mercadinho, onde não tem água, onde não tem uma casa para você dormir. O deserto aí, esse deserto. Você está me ouvindo eu falar, talvez você nem tenha passado pelo deserto ainda. Mas eu quero te dizer como profeta, o Senhor, preste bem atenção, eu vou parar para falar. É muito sério, não olhe para mim não. Tudo que você faz, vou até me aproximar. Vou me aproximar. Tudo que você faz, de bom, de errado, Ele está te vendo. Aí você diz, é mesmo, José? Capítulo 3, versículo 7 e o 8 vai dizer assim: eu conheço as tuas obras. Laodiceia, igreja do Apocalipse. Eu conheço as tuas obras, ele está dizendo, viu? Ele sabe o que tu está fazendo de bom e o que está fazendo de ruim. Se tu for para dentro do banheiro, ele está te vendo. Se cavar um buraco mais fundo, ele também está te vendo. Não tem nada. Olha, eu vou deixar um alerta aqui para você que está me ouvindo aí do outro lado, viu? Eu vou olhar bem, abrindo bem meu olho, vou dizer, vou deixar um alerta. Para onde você for, ele está vendo tudo. Outra hora, tu via falar de Deus, dizia que Deus era bom, hoje tu se afastou. E tu que está me ouvindo ainda não confessaste Jesus como teu Salvador. Talvez você diga, mas eu já tenho Jesus. Tem? Ei, me permita, eu estou só conversando, me permite trazendo a ministração para você. Quem tem Jesus não erra, é muito difícil. Quando se erra, pede-se perdão, se conserta e anda em perfeita condições com Deus. Aí você vai perguntar para mim, você não errou? Não, errei. Mas tem um momento nas nossas vidas que nós temos que reconhecer os nossos erros. Quando nós reconhecemos, Jesus reconhece que verdadeiramente você é humilde. E quando você se torna humilde, Deus se torna presente na sua vida. Você vai ter que ouvir essa pregação até o final dela, para você entender verdadeiramente o que Deus fez no filho da viúva, o que Deus fez lá em Lázaro, o que Deus fez no oficial do exército que estava quase morto, e o que Deus fez no capítulo de Ezequiel 37, quando ele disse para Ezequiel, e levou um vale em visão e disse, profetiza aí, profetiza, rapaz, eu não estou te mandando, eu me responsabilizo. Eu vim nesta tarde profetizar para você que Ele está de olho em você, que Ele quer te salvar. Cuide enquanto há tempo, porque o dia de amanhã pode ser muito tarde. Mas Jair, se tu vem me dizer isso, estou te dizendo, sabe por quê? Porque quando Jesus repreende, é porque Ele te ama. Tá glória? Quando Jesus te repreende é porque Ele te ama. Quantas vezes tu chorou dentro de casa dizendo, eu não suporto mais, eu tô já saindo feito uma louca no meio do mundo aí, deixando esse homem, deixando essa vida, porque isso não é vida para mim não. Mas Jesus entregou tudo nas tuas mãos. Ele disse lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, havia trevas na face da terra, e fez Deus separação entre luz e trevas. Aí Deus separou, mas as pessoas separou e Deus separou e você foi lá procurar as trevas. Como é que você procura as trevas, irmão Jair? Me explica, eu vou te explicar. Às vezes numa prostituição, às vezes numa bebedeira, às vezes em festa, às vezes em tudo que não agrada ao Senhor. Então a gente temos que verdadeiramente entender. Você jovem que está me ouvindo aí, eu tenho uma palavra para você.
Gênesis capítulo 37 fala sobre um jovem chamado José. José era um jovem obediente aos seus pais, pastorava ovelha no campo, passava até a noite, cuidando e era obediente a Jacó. Mas tu sabe o que aconteceu com José? Ele era obediente, Deus amava José e o seu pai também amava. E entre os irmãos de José, o que agradou mais a Deus foi José. Eu quero te dizer, nesta tarde, estás agradando teu pai direitinho e tua mãe? Ou não? Eu te pergunto, estás agradando teu pai direitinho e tua mãe? Ou traz desobediente com ele? A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe para que teus dias de vida sejam acrescentados na terra e que teus dias sejam bem, teu casamento, teu lar, teu trabalho, teu andar. José pastoreando ovelha no campo, o pai fez uma túnica muito linda, pense, olha, show. Entregou para ele. A túnica servia para mantimento, para empréstimo, para tapete para se deitar. Mas sabe o que aconteceu? Os irmãos, por inveja, venderam. Passaram os mercadores, eles lançaram José numa cova, tiraram e venderam. José foi para o Egito. 30 dias. Mas o que eu acho mais interessante, que eles achavam que estava destruindo a vida de José. Estava não. Através de José eles foram honrados. Aí você me pergunta, vem cá, se aproxima, vem cá. Aí você me pergunta, por que, irmã Jairus? Porque ele era obediente a Deus. E um filho obediente a Deus, as bênçãos correm atrás dele. E a palavra de Deus diz que Deus era com José em tudo o que ele fazia. Tudo. E sabe o que aconteceu? José vai preso por uma endemoniada, usada do cão que tenta fazer algo com ele e ele não quer. Ele dizia: eu não vou pecar contra Deus, contra Potifar e contra meu próprio povo. Não pecou. Por isso que Deus deu um sonho distante a José e ao faraó lá. Ele teve que vir para colocar, olha, tu vai entender, para colocar, sabe o quê? Anelzinho de governador José. Aí José agora passa a ser o braço direito. E no sonho Deus dizia: vou permitir uma fome lá, porque eu permitindo a fome lá, eles vão ter que procurar o irmão do lado de cá. Ei, jovem, escuta, vale a pena ser fiel e ter temor. Larga essas porcarias aí, irmão, que tá se fazendo. Oxe, como é que tu sabe, irmão? Deus me revela. Larga essas porcarias aí, deixa ele não mentir pra teu pai e pra tua mãe. Deixa ele mentir. Larga isso aí. O que Deus tem contigo é coisas boas, coisas novas, igual o inimigo tá querendo te atrapalhar e te levar para um lado diferente. Eu vou dizer, Deus está me revelando aqui, eu vou dizer, tu acha que esse namoradinho tu tá com ele é de Deus? Tu acha que aquele negócio que tu tá fazendo escondido é de Deus? Eita, estreitou, não foi agora? Aquelas conversinhas de madrugada, ó. É de Deus? Eu vou profetizar aqui para você. Deus tem o melhor para você, como teve para José. Quem pensou que ele destruía a vida de José se enganou.
Eu vou ser mais direto. Caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Porque Deus, quando quer agir, Ele age. Atos dos Apóstolos, havia um homem chamado Saulo de Tarso. Ele pedindo carta para Damasco. O caminhozinho que ele ia andando, houve um encontro com o Senhor. Sabe o que Jesus disse? Dura para ti recalchar contra os aguilhões, você se levantar contra a minha igreja. Sabe quem é a igreja? Irmã, você jovem.